noção da parte de conhecimento da nossa região, existia antes a Baixa Mogiana, a Alta Mogiana, onde o trem passava. E onde esse trem passava foi se desenvolvendo a cidade de Guaxupé, Mococa, inclusive sou de lá. Isso. E aí pegou Passo. Então hoje em dia não tem esse trem passando mais. Então essas cidades que se desenvolveram a partir dessa, vamos dizer assim, dessa logística onde o trem passava, se tornou cidades de serviço. Passos é uma cidade de serviço, não industrial. Guaxupé, se você vai em Guaxupé, você não encontra indústria lá dentro, você encontra serviço. Em contrapartida, a gente pega outras cidades que estão em volta dessas micro-regiões, vamos dizer assim, que estão se desenvolvendo. A gente pega o exemplo de Juruá, lá tem 230 empresas, se eu não estiver enganado, que é indústria de lingerie. A indústria confeccionista lá começou bem depois da indústria confeccionista de Passo. Não estou dizendo das tradições de alfaiate, costureira, já existe na nossa região há muitos anos. Mas assim, na questão mesmo enquanto a indústria confeccionista em Passos começou há uns 40 e poucos anos atrás, e vem aí com seus avanços e percalços. Juruáia deu um pulo, né, na lingerie. Um salto. Mas aí que está a questão. Guaxupé fornece serviço para Juruáia, mão de obra para Juruáia. Juruáia ela demanda muito serviço, então essas cidades, Guaxupé fornece esse serviço. Então a importância da gente se desenvolver determinadas regiões onde tem características industriais próprias é muito importante, porque não vai só desenvolver aquela determinada região, e sim todo um ambiente que está em volta dela. A gente pode dar um exemplo muito significativo, que na época eu participei do Sebrae, que foi o queijo da canastra. Fizeram o georreferenciamento lá, marcaram, queijo da canastra, é aqui que se faz o queijo. Juntaram 762 produtores de queijo. Quantos? 762, se eu não estiver enganado. E foi feito pela faculdade Divinópolis. Não lembro do nome. Delfinópolis foi na feito por um região engenheiro do Parque Ambiental da Serra da Canastra. Delfinópolis. Mas Divinópolis é que trouxe essa... Mas aí que está um detalhe interessante. Técnica da coisa. Né? Eles juntaram o pessoal. É uma coisa artesanal? Mas antes se pagava R$10 no queijo da canastra. Hoje não sai por menos de 30, 35. Valorizou o produto, valorizou a qualidade daquela região. A nossa região tem vários quesitos que a gente pode valorizar também. A questão moveleira, como o José falou. A questão da confecção. Mas também a questão do serviço. Porque a gente tem uma vantagem competitiva diante das outras pequenas cidades que estão à nossa volta, e a gente pode fornecer esse serviço para elas. E essas outras cidades podem também desenvolver a sua parte industrial. A gente pega, por exemplo, aqui, tem Capetinga. O que tem em Capetinga? Lá tem uma fábrica de biscoito, se eu estiver enganado, biscoito Aguiar lá. E ele é estupendo. Faz biscoito, mas ele não cresce mais do que ele já está ali, porque não tem desenvolvimento tecnológico. A gente pega, tem Claraval. Claraval tem um licor feito por monges lá. Do mosteiro dos cistercienses, inclusive tem o frei José Carlos, que é daqui de Passos, família daqui, e que Claraval vai, não sei se ainda está assim, a gente vai para lá mais por Franca do que por Minas, né? Então a gente tem um licor ali, algo especial, diferente da nossa região. A gente pensa isso, queijos suíços, né? Uma característica da nossa região. A gente pega São Tomás de Aquino, desenvolvimento de doce, lá os melhores doces estão lá em São Tomás de Aquino. Tomei um licor de chocolate lá do mosteiro. Cadê a Maria Paula? Foi lá na casa dela. Esses dias agora. É espetacular. Não tem jeito de descrever. Você falou, eu já lembrei. Muito bom o licor. Mas pensa então, se a gente, como engenheiro de produção, e como uma associação, como a massa crítica que está pensando para desenvolver essa região, né? A gente fomenta isso. Existe uma região que tem características próprias e a gente tem que fomentar que essa região cresça com as qualidades que ela tem. Não inventar, igual você falou, não inventar. Potencializar assim, o que já existe. A criatividade sempre existe, mas criatividade puxa criatividade, vai aí numa lógica, né, numa linha decorrente. Um detalhe interessante, você vai lá no Rio Grande do Sul, aí tem um pessoal que fala,
Tem queijo Minas? O queijo Minas é feito no Rio Grande do Sul, mas o queijo é de Minas. Agora, como... Não, essa eu não sabia. O queijo Produzido Minas... lá mesmo. Mas é queijo Minas. Com a marca daqui. Não, não só marca, como o modo de fazer. O modo que se faz é o queijo Minas, só que ele não é de Minas, é feito lá. Mas o pingo não vai daqui não. Não é assim que fala lá na canastra? O pingo? Então quando eles fizeram esse georreferenciamento... Que é o palho, né? A isca de fermentação. Sim. Quando eles fizeram o georreferenciamento do queijo da canastra, eles conseguiram adquirir isso. O queijo é da canastra. Não existe outro queijo, existe o queijo da canastra. Então, para não se perder a característica da nossa região. Então, potencializar isso é que a parte industrial, a parte de comércio, a parte de serviço, tudo isso, a gente, é uma conjuntura, igual o Fernando estava falando, mas é uma conjuntura que a gente tem que unir para desenvolver a região. E esse mesmo sistema a gente pode criar em outros lugares do estado, que dirá do país. Então esse é um pensamento a longo prazo muito interessante para se analisar. É um objetivo que a associação tem. A parte de inteligência, entender o que aquela cidade tem e como a gente pode potencializar ela. Que na realidade a associação ela cria ferramentas, né? Porque a gente tem um exemplo aqui sobre a questão que o Ayer está falando sobre a questão das confecções. A gente pega a reserva natural e exporta. E as pequenas lojas faz exportação? Não faz. E por que não faz? Porque não conhece a ferramenta. Dentro da associação, a gente está tentando adaptar um radar para a gente conseguir mandar essa mercadoria do pessoal para fora, entendeu? Do micro e pequeno empreendedor. Então, a gente vai criar ferramentas, situações que a pessoa pode abranger o mercado dela. Então, a associação, qual a gente está falando sobre esse evento, é um evento, assim, é pequeno, mas já tem uma característica muito forte. Então, o governo de Minas, a Academia, como a gente falou, o Sebrae, a UENG, o Cicobi e todos os parceiros que esteve junto com a gente. Porque a associação está passando por uma transformação já. Ela vai transformar no OCIP e depois no OS. Ela com essa, ela tem todo mundo para abranger. Então a gente está desenvolvendo várias ferramentas para estar trazendo para o empresário essa facilidade. Porque não é todas as pessoas que têm esse conhecimento cognitivo, né? essa massa crítica, igual a gente está falando sobre a questão do Fernando, do José. Então a gente vai proporcionar essa facilidade para o empresário. Porque a gente vai ter consultores, vai ter assessores, vai ter toda uma conjuntura, vai ser um conjunto de ferramentas que vai estar resolvendo o problema do empresário. Então isso é muito importante. Junto com a engenharia de produção, né? Que é o nosso curso que a gente faz parte, né? Olha como que faz uma ligação. Fazer todo esse desenvolvimento na nossa região, consequentemente vai precisar de um Porto Seco. Uma coisa puxa a outra. Entendeu como puxa? Aí volta no ovo e a galinha de novo. E o doutor Fernando falou, põe esse ovo, essa galinha, o que for lá e pronto. Então vamos lá. Então, gente, vamos participar do evento. É um evento muito interessante, um evento fomentando o empreendedorismo, também ajudando o empresário também nessa questão, nessa fase que a gente está passando, com uma fase muito problemática, como o Fernando diz. A gente ainda está passando por aquele setor ainda de querer ainda ver o crescimento, né, começar. Mas essa iniciativa, isso mas já é uma iniciativa já para a gente estar participando, é muito interessante, né? Para os empresários, para o estudante, para o pessoal que abre um empreendimento, mostrar que mesmo na crise a gente tem oportunidade. A gente tem muitos exemplos aí de várias empresas que conseguiram emergir na crise, né? A gente tem um exemplo, só saindo um pouco fora para o pessoal entender, tem a Uber, né? Foi uma empresa que na crise de 2008 nos Estados Unidos teve um crescimento altíssimo, hoje ela é uma empresa bilionária. Então a gente percebe que tem oportunidades, basta a gente ter a visão, né? Entender como funciona o mercado. E com esse seminário a gente vai poder ter um pouco dessa noção, né, de inovação e essas características que a gente pode estar inovando e criando nos tempos de crise. Agora você tem que falar do cronograma, né? Só repetir rapidinho para vamos lá. Rememorar. Então, o dia que vai ser a Conexões Empreendedoras vai ser no dia 11, nesse sábado. Vai ter uma abertura, a apresentação daí às 8 horas. A palestra vai ser com o Eridano Maia, que vai falar 10 dicas para pensar fora da caixa, às 8h15. Às 9 horas vai ter um coffee break, oferecido pela Pão de Ouro. Isso. Que é uma das apoiadoras. Pelo Renato aqui. Lá, um dos proprietários que nos concedeu o coffee break. Muito bom. A segunda palestra vai ser do Cicobi, vai falar sobre cooperativismo e crédito financeiro, com o Dr. Leonardo de Lima Diogo, que é o presidente. Do Conselho Administrativo, que vai ser às 9h30. Isso.
Depois vai ter um almoço. A gente não vai pagar o almoço, né? Felizmente. Só tem uma foto aqui, só pro pessoal saber que é o horário do almoço. Mas colocou a fotinha do almoço aqui, ó. Antes do almoço, que eu tô me esquecendo aqui, vai ter uma palestra com o Márcio Lopes. O Márcio Lopes é excelente palestrante e consultor do E ele vai estar falando sobre oportunidades na crise, que é uma palestra muito interessante, que o Fernando já deu um exemplo aqui sobre a questão das oportunidades. A maioria das palestras, as palestras vão ser de 45 minutos na parte da manhã, né? Depois do almoço, a gente tem uma reabertura com o César Aquino, né, que é o proprietário da Academia do Coach, também que está participando junto com a gente no projeto. A gente vai ter a mesa redonda com os 3 palestrantes, né, às 1h45. E nessa mesa vai estar o Dr. Fernando, vai estar o José, os palestrantes, para a gente ter esse agrupamento aí, vai ter essa entre os palestrantes e o pessoal que estiver vendo a palestra. Outro coffee break vai vir às 3h45, depois a gente vai ter 2 minicursos. Um minicurso vai ser de melhoria contínua, né, com o Dr. Fernando, e o segundo minicurso vai ser com o Godinho, né, vai estar falando sobre o tema Canvas. Então vai ser bem interessante, né, o evento. Ótimo. Canvas, o que é? Canvas é um modelo de plano de negócio. Plano de negócio. Primeiro você faz um Canvas, depois você faz um plano de negócio. Sim. Que aí o Canvas te direciona para onde você quer ir, suas necessidades. E o plano de negócio, você vai fazer um planejamento. Muito bom. Bom, a gente também queria fazer um agradecimento, então, né? A gente agradece a Codemig, né? O governo de Minas. Codemig, que é Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Isso. O apoio. A gente tem o Ayrton falando sobre a questão da Codemig. Codemig foi onde a gente conseguiu o edital, né, a partir da organização, da companhia, e lembrando, que nos proporcionou, né? E lembrando aquele ponto, você, o lojista da empresa pequena, o prestador de serviço, aquele que está se formando aí na sua profissão, ou já é formado, o governo do Estado, nós estamos dizendo o governo do Estado, mas a União, os municípios também, é porque aqui no caso é o governo do Estado, desse evento, né? Conexões empreendedoras. Mas tem muita oportunidade. Só que às vezes a hora que olha lá no papel, as letrinhas misturam tudo. Aí por isso que entra a IE, que vai nos ajudar, nas nossas diversas atividades aí empreendedoras no município, a gente descobrir aí os mapas das minas, né? E vamos aí juntos. Então você que, isso aí não é para mim, é coisa muito grande. Não, isso é para todos nós pequenos mesmos, estarmos presentes lá no dia 11, né? Mas aí continua o apoio, né? Agora a gente tem um apoio, né, da UENG, que forneceu toda a parte de estrutura pra gente, né, vai estar fornecendo lá o local. A gente tem o Sebrae, que vai estar fornecendo pra gente um palestrante, com o Márcio Lopes no caso. O Cicobi Nosso Crédito, né, que é o presidente, o Leonardo, que vai estar vindo aí com a gente, prestigiando o evento. Temos aí também, como apoio também a Academia do Coach, que no caso vai ser o César Aquino, que vai ser o mediador da mesa redonda. A Rádio Passos, né, que vai nos conceder amanhã também uma entrevista também, pra gente estar falando um pouco sobre o evento. A Indisol, no caso a gente está aqui, né, com os ilustres aí. Bem-vindos. Proporcionou também aqui essa, né, foi a maior vitória que a gente teve aí na parte de divulgação. E a Pão de Ouro aí que vai nos fornecer os 2 coffee break, né, com o querido Renato lá, que é o proprietário. Olha, eu sei que a nossa parte, modéstia à parte, é muito importante. Mas se a Pão de Ouro faltar, nós estamos perdidos. E o almoço também. Brincadeira. Todos são importantes, né? Um conjunto. Doutor Fernando. José, vai falar primeiro? O José Júnior e o doutor Fernando. Só ressaltando, é um evento para empreendedores, mas também para aquele que quer empreender, que quer buscar conhecimento, buscar por onde começar. Teremos questão de cooperativismo, questão de pensar fora da caixa, questão mesmo de oportunidade, gerar alguma coisa nesse momento de crise, para crescer, para alavancar. No momento que todos precisamos num sistema ganha-ganha. Não é só um rico tirando do pobre ou um querendo ganhar vantagem do outro. Tentar trabalhar com um formato, mesmo um formato da associativa, em que todos saem ganhando por algum lado. Muito bom. Doutor Fernando. Então, fechando, vamos dizer, eu vou falar muito mais do que o José falou em nome dele, da visão dele, muito interessante. Ele representa hoje em dia o curso de Engenharia de Produção. Eu não vou falar do curso de Engenharia de Produção, não. Vou falar da UENG, que eu estou aqui representando uma
parte grande da UENG de Passos, que é o núcleo de engenharia e tecnologia. Quer dizer, lembrando, tem a engenharia de produção, engenharia civil, a engenharia ambiental, a agronomia e sistema de informação. Isso está mostrando, esse evento está mostrando a proximidade da UENG com a comunidade. A proximidade da UENG, o interesse da UENG pelo empreendedorismo, pelo desenvolvimento regional. A UENG é uma das poucas universidades, por um acaso feliz, é uma das poucas universidades brasileiras que tem campos tão díspares e distantes um do outro. A Universidade de São Paulo, por exemplo, não tem isso. A USP. A Unicamp, todos os exemplos de São Paulo, também não tem isso. A Unesp é um pouco mais descentralizada, né? Mas a nossa UENG ainda tem campos, vários campos, em todo o estado de Minas Gerais. São 17 campos ao todo. Então isso mostra que, por uma felicidade do destino, a UENG está presente em praticamente quase toda Minas Gerais. E o apoio tácito da UENG ao nosso seminário mostra então esse interesse, que não é simplesmente o interesse de desenvolver artigos que sejam pontuados dentro de um sistema qualquer, mas o interesse da UENG é realmente participar do desenvolvimento regional de uma forma séria, porque se trata de uma universidade. Quando se trata de universidade, é um conhecimento científico sério que é desenvolvido. É isso que eu queria saber. E convidar todo mundo a participar dessas conexões empreendedoras, que vale a pena, gente.